Resumo da semana, publicações do dia 6 a 10 de outubro. Para quem achou que não teria o resumo da semana das outras publicações feitas durante nossa última semana aí, se enganou. É claro que a gente tem sim um carinho especial e uma certa admiração pela atitude das servidoras auxiliares de educação infantil, mas também tem esse compromisso de trazer publicação por publicação que foi feita aí desde segunda-feira, começando justamente pela estreia do nosso mascote, o selo de qualidade Guará. E é isso, pessoal, é o nosso Guarazinho aí aprovando a atitude do presidente Ricardo Borba, da mesa diretora e de toda a equipe responsável, citando aqui especificamente a diretoria legislativa, por garantir transparência aos processos legislativos, pessoal. Por que isso é muito importante? Separei para vocês justamente esse print aí, que são todos os vereadores, que quando você clica, aparece ali todo o histórico de proposições, sejam indicações, sejam ali os projetos de lei, e é maravilhoso porque tudo vem acompanhado de parecer jurídico. Então, para mim, que sou jornalista, é muito importante para comprovar possíveis denúncias envolvendo vereador advogado que está legislando em causa própria, que pode ter vinculação com os processos judiciais, por exemplo. Mas calma, isso aí vai ser publicação para as próximas semanas. Agora, essa é a importância de se garantir publicidade, transparência, e esse mérito é do vereador presidente Ricardo Borba, da mesa diretora e da diretoria legislativa. O tema da terça-feira, que foi aí uma estreia sobre uma análise política conjuntural do nosso estado do Paraná. Sim, pessoal, algumas pessoas estranharam, porque o foco é Guaratuba, sempre foi Guaratuba, mas o cenário eleitoral da disputa no governo do estado é de interesse de todos nós que também moramos no estado do Paraná. Portanto, essa disputa interna ali, que envolve três nomes principalmente, do presidente da Alep, o senhor Alexandre Cury, também aí do secretário Guto Silva, e do ex-prefeito da capital, o senhor Rafael Greca, que ocupa aí uma secretaria também. É interessante no sentido de termos essa delação de Habib Miguel, mais conhecido como Bibinho, algo que foi mantido ali em segredo de justiça, né, pelo nosso Tribunal de Justiça do Paraná, hoje ganha uma nova roupagem, que é justamente essa delação confessando, né, a prática de desvios de dinheiro. E olha, não sou eu que falei isso daí, eu não vou ser louco de trazer informações sem ter o respaldo do G1, da RPC. Acompanhe esse trechinho. Bibinho admitiu a existência do esquema de desvio de dinheiro público usando funcionários fantasmas e laranjas, mostrado na série de reportagens da RPC e da Gazeta do Povo. Também fui cobrado pela foto do ex-secretário, né, atual presidente Alexandre Cury. Não tenho absolutamente nada o Alexandre Cury. Em todas as minhas críticas ao escândalo do Diário Secreto, eu sempre vi muito mais responsabilidade do presidente Nelson Justus, né, então responsável pela administração da Assembleia Legislativa, do que no subordinado da mesa diretora, que é o secretário. Agora, que essa vinculação do nome de Alexandre Cury pode comprometer esse projeto dele, esse desejo de disputar o governo do Estado, disso não resta dúvidas. O Alexandre Cury será candidato ao governo do Estado? Eu sei que muito político diz, olha, é cedo para falar em candidatura, não é o momento. Eu não, eu tenho dito abertamente que eu sou pré-candidato ao governo do Estado, que é a minha vontade, que é o meu desejo. Ainda tem muita coisa para acontecer. Esse desejo do presidente da Alep pode se tornar aí realidade, mas é um desafio, né? Essa vinculação com o escândalo que marcou a história política do Paraná vai ter que ser muito trabalhada em campanha, e aí vai ter que ter uma boa equipe de comunicação eleitoral e marketing político. Mas isso aí é um problema de quem quer disputar o governo do Estado, não é necessariamente desse jornalista aqui, e fica um espaço aberto para todos os citados. Publicação do dia 8 de outubro trouxe aí
essa questão de solicitação de informações por parte da vereadora Adriana Fontes, que entrou em contato com esse jornalista, pessoal, como todo vereador e vereadora pode entrar em contato. O telefone está aí, aparece na tela, e esse espaço é aberto para todos, seja vereador, seja servidor, seja cidadão, não há distinção nenhuma, né? Mas a ideia, o que chamou a atenção mesmo ali, fora o conteúdo, que por si só é muito grave, foi o formato com que essa informação foi disponibilizada para a vereadora. E aí tem esse videozinho que está ao lado, mostrando a identificação dos servidores, o conteúdo completo, né, dos despachos, inclusive, que começa ali pela servidora Magda, que encaminha para o gabinete do prefeito, que por sua vez encaminha para o gabinete do procurador-geral, que designa aí o diretor-geral, o senhor Dr. Gustavo, que ao mesmo tempo pede explicações ali para o ex-secretário Martinho e também a documentação para o setor de recursos humanos. Aí, ao mesmo tempo, faz o parecer que é encaminhado para validação pelo procurador-geral e pelo próprio prefeito Maurício Lenzi, que ele mesmo encaminha para a vereadora. Pessoal, não há necessidade de publicar todo esse trâmite. E a gravidade da situação pela matéria ali, que foi por essa remuneração integral num trabalho home office, que eu particularmente não encontrei em lugar nenhum da legislação, exceto pelo decreto que regulamentava o trabalho remoto em período de pandemia. Nós não estamos mais em pandemia faz muito tempo, não há mais nenhuma restrição proveniente aí da Covid-19, portanto, essa modalidade é estranha e parece que visou sim beneficiar de maneira pessoal o ex-secretário. E esse teria sido um dos motivos aí que justamente traz para a nossa publicação do dia 9, que foi a exoneração do ex-secretário João Martinho. Quando a gente fala que tem assuntos envolvendo procedimentos administrativos, isso, em tom de especulação, não é publicado. Eu não sou louco de falar o nome dos envolvidos, que é gente muito poderosa. E isso eu precisaria de prova documental. Se eu tiver, eu publico. Se eu não tiver, eu não publico. Agora, em relação aos trechos em que o ex-secretário comprometeu diretamente a credibilidade das falas do deputado estadual Denian Couto e do próprio prefeito Maurício Lenzi, eu faço questão de compartilhar com vocês. Vi o governador dizer ao Maurício o seguinte: eu vou ajudar Guaratuba, me traga os projetos que eu vou fazer tudo o que o senhor pedir. Nós internamente, infelizmente, não conseguimos, porque existe tanta demanda de ser feito aqui em Guaratuba que a equipe interna, diminuta naturalmente, não tem capacidade de produzir isso. A gente está em processo de fazer os projetos, né? Nós temos aí 20 quilômetros de ruas contratados aí com Paraná Projetos, que é do estado do Paraná. O governador se sensibilizou e, através do secretário Guto Silva, disponibilizou a elaboração desses projetos através da Paraná Projeto. Tá aí, é a prova de que essa sessão acontecida na Câmara Municipal aqui no dia 1º de setembro foi praticamente, esses trechos ao menos, desmentidos pela entrevista que o ex-secretário deu no dia 3 de setembro, 2 dias depois. E ali fica muito claro, pessoal, a falta de capacidade técnica da equipe da prefeitura realizar aí esses projetos. Então não adianta Denian Couto, o prefeito Maurício Lenzi, falarem que o governador vai fazer tudo que depende de projetos. Se a prefeitura não tem equipe técnica, se a prefeitura prioriza nomeação de cabos eleitorais que mal tem o ensino médio. Esse é o fato, não estou denigrindo ninguém, mas a administração pública requer conhecimento específico de burocracia. Ninguém gosta de burocracia, mas ela faz parte. E ter servidores, diretores principalmente, que entendam disso, que não sejam nomeados somente por ser filha de vereador, ou então comunicador comissionado de paginazinha de Facebook, isso daí não vai levar ninguém a lugar nenhum, pessoal. Pelo menos não vai levar a administração para frente. Pelo contrário, vai comprometer a capacidade técnica, que está comprovada aí. Outra publicação que rendeu muita visualização
E muita injustiça também. Foi o encaminhamento desse conteúdo, desses vídeos, para o grupo dos motoristas da prefeitura, e que sim, pessoal, mandaram para mim, porque eu tenho contato, modéstia à parte, em praticamente todos os setores da prefeitura. Eu sei o que acontece em muitos departamentos da estrutura do executivo e da própria Câmara Municipal. Nesse sentido, algumas coisas são picuinhas, fofoquinhas, são intrigas, são interesses pessoais e eu não divulgo. Agora, quando a questão está falando de itens básicos de segurança veicular, que são responsáveis pelo transporte de paciente e também de alunos, né, de estudantes para os jogos escolares, isso aí é gravíssimo, pessoal, e foi cobrado sim, foi exposto no sentido de trazer aí o destaque ao Pedrinho, que é o senhor Pedro Souza, e que eu conheço, pessoal, esteve na minha casa, participou do papo eleitoral, foi candidato a vereador e teve aí o reconhecimento por parte de Maurício Lenz na sua nomeação. Não há mal nenhum nisso, pessoal, e eu não quis responsabilizar o Pedro Souza e deixei isso muito claro, porque para trocar pneu, para trocar peça, precisa ter pneu. Eu fiquei um pouco indignado com algumas pessoas querendo responsabilizar o motorista e, de certa forma, com um pouco de razão, porque o motorista tem que fazer o checklist, ele tem que identificar os problemas no veículo. O que faz os senhores e as senhoras pensarem que isso não é feito? Agora, não adianta isso ser feito se não tem peça. E aí, quando a gente vai para a área da saúde, quando tem cirurgias que demoram meses para serem agendadas e realizadas, exames, consultas, o que esses motoristas deveriam fazer? Prejudicar esses pacientes ainda mais? É uma pergunta que eu entendo a responsabilidade do motorista na estrada, mas e como é que fica esses pacientes? Os alunos para os jogos escolares, Guaratuba não participará mais de jogos escolares, por isso que a responsabilidade é da gestão. E aqui eu tenho que fazer o reconhecimento pela hombridade, pela honradez, melhor dizendo, o secretário Samuel Rodrigo tratou o assunto. Samuel, eu não ouso falar o seu último nome, mas agradeço ao senhor pelo contato. Diferente do que muita gente insinua, esse espaço está sempre aberto para manifestação das autoridades, e eu citei nominalmente o secretário Samuel, que respondeu já trazendo essa informação da licitação que foi feita agora, no dia 6 de outubro. E aí foi inevitável também não fazer uma crítica para uma gestão que se preocupou em garantir 700 mil para que o carnaval fosse feito em fevereiro por meio de licitação e possível direcionamento dessa licitação, pelo menos com indícios gravíssimos, contraditório garantir pneus somente 9 meses depois. Então há sim uma responsabilidade por parte dessa gestão, ainda que tenhamos que reconhecer que a precariedade no transporte vem de muito tempo, envolve ali a senhora Ivani Justus, envolve ali o ex-prefeito Roberto Justus, se bobear até o falecido Miguel Jabur, até o ex-prefeito Ananias. Agora, isso tem que ser consertado, e há um mérito gigantesco também por parte do novo secretário, o senhor Samuel, que não assumiu no início desse mandato, é importante frisar. O senhor Dr. Heron Marchiori era o secretário de administração, e depois ali, agora eu não me recordo do mês e não vou ousar passar uma informação sem a procedência, mas foi assumida aí a secretaria pelo senhor Samuel, que criou essa central de veículos, agora em agosto, então é algo muito recente. E tem aqui a nossa consideração, senhor Samuel, porque isso foi uma iniciativa muito válida e muito importante. Mas, ao mesmo tempo, as cobranças têm que ser feitas, porque há uma inversão de valores. Quando o carnaval é garantido, mas pneu e essa segurança veicular é deixada para outubro. Por fim, a última publicação. Pessoal, as críticas ao jornal Impacto se devem por 2 motivos. Primeiro, a pessoalização exagerada. O jornalismo, quando trata ali dessa forma, baseado em picuinhas, enfraquece muito a credibilidade. Eu aprendi isso da pior maneira. Para quem diz que ninguém criticava a gestão, eu convido a ver os vídeos mais antigos, e a agressividade com alguns conteúdos eram expostos. Não existia muito sorrisinho no rosto, pelo contrário, era sempre ali uma indignação até exagerada, e que, infelizmente, faz parte do aprendizado.
Agora, o que o jornal Impacto faz é um pouco mais grave, no sentido de atribuir para si o mérito de ter revelado, né, e trazido as questões envolvendo o concurso público que atualmente está suspenso. Senhor Luiz Marcelo Federger, o responsável com quem eu tive contato na época, que não me deixou falar sozinho aqui em Guaratuba, o senhor usou as publicações dessa página para fundamentar muitas das suas abordagens no Jornal Impacto. O que o senhor faz, suprimindo o nome de quem tem mérito e querendo chamar para o impacto, esse mérito é de uma canalice sem precedente, é de uma traição de parceria, e é algo que mostra muito o mau caratismo do senhor enquanto responsável pelo jornalismo do Jornal Impacto. Tá? Então isso fica registrado aqui, porque a vereadora Kátia, enquanto presidente da Câmara, cometeu vários erros, e a gente trouxe aqui a maioria deles, seja homologando um concurso fraudulento, permitindo aquela disparidade de cargos comissionados efetivos, a gastança com diárias que foi sem precedente. Eu não sei o que o ex-prefeito Roberto Justus quer falar tanto de diária, querendo trazer alguma responsabilidade para o Maurício, sendo que ele legitimou os gastos da legislatura passada. E lembrando, é a prefeitura que banca a Câmara Municipal, e nesse sentido, Roberto Justus foi o responsável pelo encaminhamento desses recursos para garantir ali a gastança durante a presidência da senhora Kátia Regina Silvano. Agora, esses deméritos da vereadora para uma abordagem que traz o marido, que leva para uma picuinha, é inapropriado, e principalmente que não reconhece o mérito de quem tem mérito. Senhor Luiz Marcelo Federger, todo mundo tem a liberdade de usar o conteúdo publicado aqui. Eu tenho noção de direito, com a minha inscrição na ordem aí como advogado, de que todo o conteúdo que é publicado em rede social, ele passa a ser de domínio público. Então, eu não tenho controle sobre as publicações e os usos que o Impacto faz, ou qualquer outro emissor, mas fica o recado para todos aqui. Querer ter mérito em cima de pautas que não se tem o mérito da pesquisa, da apuração, isso é canalice jornalística e não será tolerada sem esse tipo de observação pública aqui, senhor Marcelo. Marcelão, como eu costumava chamar. Mas aí, diante dessa falta de postura, fica aqui o recado e o apelo para que esse tipo de mau-caratismo não se repita, né? Enfim, a gente perdeu um pouco o sorriso no final, pessoal, mas é isso. Esse contato do secretário Samuel, ele se junta a tantos outros, como as respostas da dona Ivani, as respostas do Dr. Jean, os contatos com o secretário Itamar. Eu estou preparando aqui uma abordagem sobre regularização fundiária, trazendo preocupações, sim, mas também o mérito de quem aí está trabalhando para tentar, primeiro, tirar aquele status de cabide de emprego da Secretaria de Habitação e tentando fazer aí um projeto, um plano de regularização. Foram feitas várias críticas ao ex-vereador, mas o secretário está de parabéns e devo reconhecer isso de público pela gentileza e consideração com que todas as mensagens encaminhadas ao secretário de Habitação, Itamar Júnior, têm sido respondidas de maneira muito cordial. E se eu e o ex-vereador e atual secretário conseguimos deixar nossas pessoalidades de lado para trazer a informação, eu acho que muita gente consegue. Então fica aí a dica para esse pessoal mais apaixonado, que deixou de ser cidadão para ser torcedor. Pessoal, defendam o Maurício, defendam os secretários, defendam os vereadores que vocês simpatizam, mas não façam isso querendo desmerecer o trabalho das pessoas. As minhas publicações aqui são sempre muito bem apuradas, tem aí a minha responsabilidade, não só como jornalista, mas como advogado, como especialista em gestão pública, como bacharel em ciência política. Então são essas responsabilidades que eu trago para cada publicação. Às vezes erro, mas nunca fiz nota de esclarecimento, nunca fiz muito menos uma nota de retratação e nunca fui obrigado a apagar qualquer tipo de publicação, porque o conteúdo é verificado, às vezes um pouco agressivo, às vezes um pouco contundente, mas o jornalismo ele é crítico.
Se for para fazer elogio e propaganda, aí é outro campo da comunicação social, aí é publicidade. E isso daí eu nunca fiz e não é agora que começarei a fazer. Muito obrigado pela paciência, menos de 20 minutos e conseguimos esse resumo completinho.